Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 11 de janeiro de 2025 e estamos aqui para gravar mais um vídeo do quadro Escolha com Sabedoria dos nossos queridos fundos imobiliários de tijolos, ok? Então, você que está chegando hoje pela primeira vez aí, aqui nós temos essa seleção de fundos que nós temos na nossa comunidade, os fundos que nós acreditamos ser mais tranquilos, tá? Setinha para baixo significa que o preço de ontem, sexta-feira, fechou abaixo do nosso último vídeo, setinha para cima, o preço fechou acima do nosso último vídeo. Aqui no meio é o rendimento, setinha para baixo, o rendimento está de janeiro agora foi menor que o anterior, acima, o rendimento foi acima do mês anterior. E aqui a rentabilidade, dividend yield, de acordo com o preço aqui da coluna da esquerda, tá? Então vamos passar rapidamente pela essa rentabilidade, por esses fundos, e depois a gente vai falar sobre, vou mostrar para vocês, estou apresentando um fundo de cada vez, apresentar para vocês o KNRI, tá? Então começamos aqui com o HGLG, o melhor fundo da bolsa de logística, no nosso entendimento, é o melhor fundo, fechou aí a R$150,70, fechou abaixo do nosso último vídeo, está pagando R$1,10, dá uma rentabilidade de 0,72. Fantástica para o HGLG, é fantástico, tá? KNRI, esse é o que nós vamos ver depois, 131, também um precinho bem interessante, é um preço abaixo do padrão, está pagando R$1,00, dá uma rentabilidade de 0,76, bem interessante. O GGRC, esse aí um pouquinho, eu só ficou um pouquinho pé atrás, mas nós estamos com ele já há muitos anos e tem ido de acordo com a rentabilidade, está pagando 0,9. Mês passado pagou 0,10, mas esse mês 0,9, um centavinho de diferença não tem problema. A rentabilidade está em 0,97, bem interessante. O FIIB, esse sim é um condomínio logístico no sul, esse gostamos bastante. O preço está um pouquinho acima da semana passada. Semana passada fechou a 4,89, se eu não me engano, está pagando 3,75. Dá uma rentabilidade de 0,76. Excelente. Mérito, fundo de desenvolvimento, um pouquinho mais arriscado na sua atividade. Fechou a 89, abaixo também, está pagando 1,18. Ele está oscilando entre 1,18 e 1,17, dá uma rentabilidade acima de 1%. Tá? Não é à toa, tá? Que está acima de 1%, tendo em vista que a atividade dele é mais arriscada, tá? A LZR, esse é outro também, gostamos muito dele, tá? Entre os três melhores que nós temos aí, que nós entendemos. Está pagando 0,80, parece ser o patamar dele, dá uma rentabilidade de 0,78. Excelente, tá? HGBS, fundo de shopping, bem antigo, 2010, 2012, tá? Já passou por várias crises e está aí tranquilíssimo, tá? O mínimo que ele pode pagar aqui é 1,40, ou a projeção, mesmo se ele pagar em 1,40, vai dar acima de 0,70 de rentabilidade. Excelente. FISC, fundo de shopping, esse é mais recente, 2017, 18, me recordo também. R$91, está bem abaixo do seu patrimônio, está pagando 0,80, é provável que mantenha, rentabilidade de 0,87, ótima. Risa Terrax, fazendas, tá? 84,57, também o preço está baixo, está pagando 1,10, esse aqui 1,10 tem uma distribuição de capital, de ganho de capital, normalmente ele paga aí em torno de 0,90, tá? Então 1,10 dá uma rentabilidade de 1,30, então nós temos que saber que essa distribuição aqui ela é de acordo com a sua rentabilidade aí de distribuição, tá? É ganho de capital, por isso que ele está acima. Então vamos dar uma olhadinha agora no KNRI. Eu falei para vocês que a gente ia ver um fundo de cada vez. Hoje vamos dar uma olhadinha no KNRI. O patrimônio do fundo está aqui em 4 bilhões e 500, 4 bilhões e meio de patrimônio líquido. O valor de mercado, você pode ver que está abaixo do patrimônio, está sendo negociado a 3 bilhões e 800, então você vê que tem um desconto aqui. Total de cotas, esse número aqui. A vacância física, espaço para ser locado, está em 2%, 84%. Vacância financeira em 5%. Qual que é a diferença da vacância financeira e para física? A vacância física é o espaço propriamente dito. Vamos imaginar uma casa, né? Então tem um quarto para ser locado. Então vacância física é aquele quarto. A vacância financeira é o quanto que aquele dinheiro, a hora que alocar, o quanto que ele pode aumentar de renda. Ele pode aumentar a vacância, o espaço a ser locado 2%, mas se locar, ele vai aumentar a rentabilidade em 5%, tá? Então, essa é a diferença. As cotas patrimoniais estão sendo negociadas, o valor patrimonial da cota, dividindo aqui, ó, os 4 bilhões, dá R$160 cada cota. E a cota está sendo negociada no dia que eles fizeram o relatório a 136. Olhando aqui, nós vemos que, deixa eu ver aqui,
A cota, ou sexta-feira, fechou a 131, abaixo ainda do que está ali no relatório. Então, o desconto está sendo ainda maior, tá? Aqui nós temos o quadro da vacância acima, a linha azul a financeira, a de baixo a vacância física. Então, você vê que a vacância dele sempre esteve na casa dos 2%, aqui 2,98, aí agora caiu para 2,84. Conforme diminui a vacância financeira também se aproxima. Então, ó, o espaço físico a se alocar, 2%. Esses 2% incrementa uma renda de 5%, tá? Descendo aqui, o que nós temos depois? Isso aqui é só uma seleção, tá, pessoal? A receita por estado. O estado do Rio de Janeiro, aqui é 15%. Aqui a gente vê 15, 14 em Minas Gerais, a maior parte dos imóveis estão em São Paulo. Receita por contrato. Contrato atípico. Atípico é contrato de 10 anos e aqui típico são contratos normais. Então a maior parte é contratos normais. Receitas. Logístico, do ramo logístico, 46%. De escritórios, 53%. Os contratos, 70% praticamente é IPCA e 30% está em IGPMs, é o índice de reajuste dos contratos, tá? E aqui a gente vê o vencimento dos contratos. Em 2025, 5% dos escritórios vencem em 2025. 4% do logístico vence em 2025. Os demais vencem nos outros anos, demais contratos, tá? Aqui é revisional. Em 2024, os escritórios vão ter 13% de revisão. E os logísticos, 11% de revisão. Os demais nos outros anos. Aqui, um quadro bem interessante. Acho que agora dá para mim voltar aqui. Aqui, bem interessante isso aqui. Olha só, ele tem 150 inquilinos, tá? Esse fundo tem 150 inquilinos. Quais são? A parte de serviço, 13%. Parte financeira, 8%. No comércio, 23%. Engenharia, 1%. Aqui na indústria, 42%. Logística, 3%. Tecnologia, 6%. E outras áreas, 4%. Tá? Aqui os imóveis, onde estão localizados os imóveis, tá? Não estou atrapalhando, então vamos continuar com isso. Os imóveis, então, nós temos ali Pinheiros, Itaim, Avenida Paulista, Vila Olímpia, Itaim, Tirizaidan, Sumaré, Jundiaí, tem Jundiaí Distrito Global, Jundiaí Industrial Parque, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Cabreúva. Aqui no Rio de Janeiro, temos Botafogo, no centro do Rio, Humaitá e Santa Cruz. Em Minas Gerais, são dois imóveis, em Belo Horizonte e Pouso Alegre. Então, são duas cidades bem interessantes aí, de Minas Gerais. Descendo aqui, o quadro mais importante que nós temos, aqui tem uma mini DRE, tá? Então, outubro, novembro, vamos olhar aqui de dezembro. Temos as receitas, os despesas e aqui que importa. O resultado do fundo foi 28 milhões, tá? 28 milhões. E aqui guardou aqui para reserva 668 mil e distribuiu aqui 28 milhões 204 mil. Então ele guardou aqui 668 milhões, tá vendo? Ó? Se ele fosse para distribuir, dava R$1,02. Só que ele só distribuiu R$1, tá vendo? Então ele guardou de reserva 2 centavos. Então tem de reserva, ali no quartinho, caso aconteça alguma coisa, 763 mil em reservas para cobrir possíveis distribuições excessivas, uma hora que seja obrigado, que tenha algum problema, tal, ele tem reservas ali, tá? Aqui a gente pode dar uma olhada, separei alguns imóveis, tá, pessoal? Não separei muitos, não. Deixa eu ver se eu estou atrapalhando agora. Deixa eu sair que fica mais fácil aqui. Alguns imóveis. Aqui eu separei escritórios. Esse aqui é na Avenida Paulista. Avenida Paulista, quem é o locatário? Delta Business, Calunga e Agis Construção. Aqui eu conheço a Calunga, acho que vocês também, né? E aqui na Juscelino Kubitschek, quem são os locatários? Banco Pine, Banco BMG e Minutrade. Então esses dois aqui, Banco Pine e BMG, pelo menos eu conheço. Aí vocês podem conhecer os demais. Outro aqui em São Paulo, quem são os locatários? Poleng, American Airlines e Takaoka. Eu só conheço American Airlines. Aqui, esse aqui está em construção, está em reforma, ó, expectativa de conclusão, tá? Primeiro semestre de 2026. Então aqui eles estão fazendo está desenvolvendo, estão construindo, ó, tá?
Biosphere em desenvolvimento. Então isso aqui é um investimento, tá? Vamos aqui para a parte logística. Aqui em CD Santa Cruz, no Rio de Janeiro, quem que é o locatário? Lojas Renner. Então com certeza é um centro de distribuição das lojas Renner. CD Jundiaí, Jundiaí Park, quem é o locatário? Fini, Judes e Que Sabor. Tá? Fini eu conheço bem. Que Sabor também acho que é um de temperos, ketchup, alguma coisa nesse sentido aí, tá? CD Global, Foxconn, Propel e a Foxconn é uma empresa bem conhecida. E aqui CD Sumaré, essa empresa eu não conheço, tá? Então esse aqui são os dados do KNRI para que nós possamos aí entender como é que o fundo funciona. Foi só um recorte, não é o fundo, não é o relatório completo, tá? Isso é apenas pequenos recortes que eu coloquei para você ter um conhecimento um pouquinho sobre o KNRI, ok? Então, pelo vídeo de hoje é só. Agradeço o seu tempo, sua paciência. Se você puder, deixe seu like. Se você é novo, se inscreva no nosso canal. Vamos nos acompanhando aí o nosso desenvolvimento, ok? Um grande abraço a todos, ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Até mais.